Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, mais um da série Projeto Santo André 500 anos, debatendo o que vai ser Santo André daqui a 30 anos, quando completa os 500 anos, tudo que pode ser pensado nas mais diversas áreas, das mais diversas formas, dos mais diversos jeitos, e lógico, o Repórter Diário tentando entrar nesse debate também, trazendo para você aquilo que vai ser apresentado ao longo desse período, principalmente ao longo do próximo ano, já que no dia 8 de abril de 2024 vai ter a apresentação oficial do trabalho final colocado pela Prefeitura em relação ao projeto Santo André 500 anos. E hoje vamos falar sobre desenvolvimento urbano e ambiental, como os dois podem trabalhar juntos, como os dois podem conviver junto em benefício da população. E para falar um pouco com a gente sobre este assunto, vou colocar aqui na nossa tela o nosso convidado, o Diego Cabral, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santo André. Diego, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço a honra de fazer parte aqui, falando contigo e com toda a audiência do Repórter Diário. Muito bem, Diego. Vamos começar falando sobre essa questão de como entender que o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento ambiental podem conviver realmente juntos, ou seja, podem andar de mãos dadas de maneira clara e objetiva. Hoje a gente sabe que às vezes existem conflitos, né? Porque de um lado você tem um desenvolvimento urbano que acabou sendo feito no país inteiro, né? De forma um pouco desenfreada, né? Sem tanta organização. A organização vem dos últimos 20 anos, mais ou menos. E, enquanto isso, você tem um desenvolvimento ambiental que está sendo muito falado, muito tratado, muito debatido no mundo inteiro. Então, eu queria primeiro ouvir de você, como é que seria a melhor forma de ter um desenvolvimento urbano saudável e sustentável e que também ajude a proteger e fazer esse desenvolvimento ambiental acontecer de maneira boa, de maneira tranquila para a população de Santo André? Perfeito, Carlos. Eu acredito que, até para iniciar, é um momento muito positivo para nós debater esse assunto, porque nesse momento, além do programa Santo André 500 anos, que vai dar todas as diretrizes e o norte para o município rumo aos seus 500 anos, nós também estamos numa etapa fundamental para a nossa cidade, que é a revisão do nosso plano diretor do município, o qual tem o grande objetivo de ordenar e fazer com que conviva bem tanto essa questão do desenvolvimento ambiental quanto do desenvolvimento urbano. Então, é uma etapa muito significativa para nós da prefeitura e para todo cidadão que investe, vive ou de alguma maneira transita aqui pelo nosso município. Quando a gente olha para o município de Santo André, é muito peculiar, porque nós temos 62% do nosso território com uma macrozona ambiental, dividida justamente em macrozona urbana e ambiental, dada a sua grande expressão de áreas com essa autonomia, com esse impacto. Então, em função disso, nós tendo 62% de área ambiental, que é a nossa macrozona, a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção e cuidado para que nós tenhamos aí sempre a preservação dessa área ambiental de uma forma rica e produtiva, quando nós falamos de área de manancial, aquífero, produção de água, né, e uma série de questões positivas nesse sentido, a gente pode olhar para essa região com muita potencialidade e não com um olhar de desenvolvimento urbano limitado, onde muitas vezes algumas pessoas olham para essas regiões e pensam que o desenvolvimento urbano freia quando chega no ambiental. De certo modo, a gente precisa resguardar toda a nossa capacidade de potencialidade de uso das áreas da macrozona ambiental. Mas isso não significa que a macrozona ambiental é menos importante do que a macrozona urbana. É claro que boa parte do que ocorre dos encontros, das trocas, da densidade, né, do adensamento que a gente tanto fala, ocorrem na macrozona urbana, é lá onde a gente vai adensar, é lá onde a gente vai promover moradias, é lá onde nós vamos promover o comércio, a troca, as sinergias de cidade. Macrozona ambiental, que a gente resguarda toda a nossa capacidade de um ar mais limpo, toda a nossa capacidade de bons encontros com a natureza, de trocas produtivas. Nós hoje debatemos no Brasil a economia verde, super fundamental para o desenvolvimento de um país tão rico nessa esfera. Falamos de mais de 2 trilhões de potencialidade ao PIB, né? Mais de 2,3 trilhões de recursos que podem ser incrementados ao PIB do Brasil,
com a utilização de economia verde, com a utilização de PSA, que é o que nós chamamos de pagamento por serviços ambientais, e tudo isso é explorado positivamente na macrozona ambiental, na nossa região do Pedroso, na região do Parque Miami, Represa, naquela região que muitas das vezes, se nós não tomarmos um certo cuidado, a expansão urbana, em especial de moradias, acaba ocorrendo de forma irregular e atingindo essas zonas ambientais, fazendo com que tudo isso seja colocado em risco, não só a risco a vida, né, ambiental, mas também a vida humana, já que é tão importante para o bom andamento da cidade, para as boas questões relacionadas à saúde do município, que o ar esteja bom, que seja um ar não só agradável, mas que seja um ar respirar e com muita qualidade. Então, nossa preocupação com a macrozona ambiental é tão grande quanto com a macrozona urbana e vemos muita potencialidade, inclusive, em captação de recursos e desenvolvimento urbano a partir dessa região. Essas áreas que você citou, né, que são áreas que, já, entre aspas, foram urbanizadas porque foram ocupadas há muito tempo, mas estão ali dentro de uma macrozona ambiental. O que a gente deveria tomar mais cuidado para conseguir fazer com que essa ocupação seja mais saudável? Tentar ter um olhar diferenciado, por exemplo, em relação ao saneamento básico, ter um olhar diferenciado em relação às próprias construções para que elas não prejudiquem aquele meio ambiente e todo mundo se dê bem nas mais diversas formas. Como pensar nisso, principalmente nessas áreas onde, entre aspas, tem um encontro, né, do desenvolvimento urbano com o desenvolvimento ambiental? Carlos, perfeita colocação. Boa parte das moradias que são existentes, elas já estão consolidadas e há famílias morando nessas regiões, o que traz uma certa dificuldade ao poder público quanto à remoção e à produção de moradias de habitação de interesse social para que essas famílias que estão nessas regiões e que de alguma forma acabam fazendo ali os seus descartes de uma maneira irregular, acabam fazendo ali suas habitações em locais irregulares, isso traz um pouco mais de dificuldade e isso acaba ocorrendo de uma maneira expansionista. Como que nós podemos fazer isso como cidade? Da maneira como nós estamos trabalhando e já fazendo e norteando através do plano diretor. O não adensamento, não promover o adensamento habitacional ou comercial que seja nessas regiões é a melhor forma de preservarmos esses ativos ambientais, essas preservações ambientais que nós temos nessas regiões. Então, todo o plano diretor hoje está equacionado para assegurar que as moradias já existentes sejam freadas, ou seja, que nós não tenhamos uma expansão dessas moradias de habitação, de famílias que vão ali crescendo e se alocando, né, nessas regiões ambientais. Então, nosso olhar é não permitir que tenha um adensamento desenfreado nessas regiões e fazer com que a produção de habitação de interesse social em áreas mais qualificadas do nosso município sejam aí o destino, inclusive, daqueles que estão em área que são áreas de remoção total, áreas que têm algum tipo de risco à vida, né, um risco iminente à vida e um risco à preservação aí da natureza e do meio ambiente. Então, produzir habitações de interesse social, ainda que seja nessas regiões, mas com o que a gente chama de demanda fechada, ou seja, aqueles que moram já em alguma construção, em alguma residência que está com risco iminente à vida ou até mesmo ao meio ambiente, que eles sejam realocados para uma habitação que aí sim esteja dentro de todas as regularizações do município e que não tenhamos como oportunidade para aqueles que, de alguma forma, buscam esses locais para crescerem, para fazer aí suas construções, para que isso não seja vantajoso. Nós queremos que a cidade tenha esse ordenamento territorial muito bem organizado entre a parte ambiental e a parte urbana. E respondendo a sua pergunta em relação a como podemos compactar para que as construções, para que as novas edificações possam surgir e estarem totalmente adaptadas e num bom convívio com as questões ambientais, eu diria que, tanto na macrozona urbana quanto na ambiental, todas essas medidas elas precisam ser observadas dentro da nossa legislação, em especial da LUOPS, da Lei de Uso e Parcelamento do Solo, mas também do COESA, que é nosso Código de Obras e Edificações. O COESA é responsável por organizar todos esses instrumentos, e aí, já respondendo um pouco das questões ligadas à enchente, à drenagem e
do mau convívio quando essas duas esferas, né, acabam se, de alguma maneira, tendo convergência. É nesse momento que nós, através do Coesa, podemos promover habitações. Então, é lá que nós vamos trabalhar, mais do que trabalhar, mas qualificar aquelas edificações dentro da legislação de Santo André, para que elas tenham áreas permeáveis, para que elas tenham telhados verdes, para que elas tenham caixa de retenção no próprio lote, ou caixa de detenção, para que toda a água aí, oriunda da chuva, possa ser remanejada com muita qualidade e nos tempos adequados, para que ela não seja despejada nas nossas vias públicas. Bueiros inteligentes, a cidade acabou de ganhar prêmios no sentido de ter bueiros inteligentes, com capacidade aí de medir a quantidade de dejetos, de lixos, enfim, que estejam nos seus bueiros, para que essa troca e essa limpeza seja feita de uma maneira rápida, para que em momentos de grande intensidade de chuva isso não venha a ser intensificado e ocorra, então, as enchentes e os impactos naturais. Então, respondendo um pouco disso, não só na macrozona ambiental, na própria macrozona urbana, toda essa relação do que está previsto no Código de Obras e Edificações para incentivar e assegurar que as construções sejam totalmente sustentáveis e não impactem negativamente o município, nós temos reunido esses elementos. E o plano diretor está aí para que aquilo que ainda não está no Código de Obras seja hoje incentive, né, ainda mais, aí falando de energia limpa, energia renovável, incentive ainda mais uma cidade sustentável. Só para complementar, o município, você sabe disso, recentemente não inaugurou, mas lançou as 5 usinas fotovoltaicas, que já estão agora em processo de construção, né, e que vai ser responsável por nutrir aí, energicamente, boa parte de equipamentos públicos, transformando isso em uma energia limpa também, um município cada vez mais sustentável. E a gente precisa olhar isso também para dentro das moradias, das casas, e também podem potencializar o uso de energias renováveis, energias limpas através da energia solar. Até para complementar esse ponto que você colocou, né? Porque as edificações novas, elas já tem, o pessoal já tem um pouco mais de consciência de fazer elas de um formato mais moderno, né? Principalmente aquelas que estão sendo feitas pela iniciativa privada, a gente sabe que Santo André está sendo uma cidade muito visada pela iniciativa privada em relação à habitação e tudo mais. A Avenida dos Estados, por exemplo, está sendo um eixo até de exemplo em relação a esse processo, mas lógico que tem as edificações antigas, né, que foram feitas com pensamento antigo, com um modelo antigo, nem se falava ainda sobre questões de sustentabilidade. O que se pode ser feito em relação a essas construções mais antigas? É um incentivo ao retrofit? Aí imagino que não é só uma questão de plano diretor, imagino que também é uma questão de legislação municipal para organizar isso, tentar pensar em outras formas de, aos poucos, incentivar o pessoal a modernizar essas edificações para que elas estejam adaptadas a esse novo modelo, a essa nova ação, e assim beneficie a cidade inteira, pensando no longo prazo. O que pode ser feito em relação às edificações que foram feitas em modelos mais antigos e não sustentáveis? Carlos, perfeito. O caminho para essas edificações que são anteriores às leis atuais e que, obviamente, não estavam previstos esses impactos, e é importante explicar que esses impactos eles acontecem porque a cidade é dinâmica, né? A cidade vai acontecendo, a cidade vai expandindo, o comércio, vai havendo uma desindustrialização em parte da cidade, o comércio vai ganhando mais força em outra, e isso é uma forma natural. Então, o processo dinâmico de cidade, ele ocorre com as revisões de legislações, como estamos agora prevendo essa alteração do plano diretor, essa revisão do plano diretor, e é muito dinâmico. Então, é interessante observar isso. Então, não é que essas edificações foram construídas de uma forma que não tivesse impacto na cidade. Talvez não tivesse impacto naquele momento. Então, a resposta que o município, que a gestão pode dar a essas edificações que não estão conformes à lei atual é, sem dúvida, a questão do retrofit e também a questão do IPTU. Nós estamos estudando dentro do planejamento urbano todas essas equações em como incentivar através do imposto predial territorial urbano, IPTU, aqueles imóveis, né, aquelas áreas que de fato estão, de alguma maneira, praticando incentivo à economia verde, praticando incentivo às questões sustentáveis. Então, tanto a lei de retrofit, que hoje o município está estudando
nossa capacidade, ou seja, quais são os prédios, quais são as edificações que teriam uma potencialidade ao uso do retrofit para uma simples alteração de uso, para uma simples adequação, para que nós não tenhamos essas áreas sendo degradadas e cumprindo um vazio urbano, né? Não cumprindo a função social que essas áreas e que essas edificações têm. Então, nós estamos estudando, sim, a questão da nossa capacidade de retrofit dentro do que há existente no município e, ao mesmo tempo, estamos estudando soluções oriundas aí do IPTU, para que nós possamos incentivar que aqueles que não estão conformes e que de alguma maneira podem nos ajudar a tornar Santo André um município cada vez mais sustentável, tenham também seus incentivos ali na ponta da caneta, do ponto de vista financeiro. E para finalizar, você já falou uma primeira resposta sobre a questão do plano diretor, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais essa questão do plano diretor, pensando nesse futuro, tentando somar esse plano com as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU vem promovendo no mundo inteiro. Lógico, dentro de uma agenda mais curta, se a gente for comparar com o projeto Santo André 500 anos, né? Santo André 500 anos está pensando no 8 de abril de 2053, a ODS está pensando já em 2030, já está pensando num processo mais próximo. O quanto que esse novo plano diretor que vai ser discutido e vai ser debatido esse ano pode também casar com as ODSs, já pensando nesse primeiro prazo, podemos colocar assim, de daqui a 7 anos já ter um desenvolvimento, já ter um avanço, já ter novos passos, para que até facilite o projeto de Santo André 500 anos, né, que já tem alguns avanços colocados. Carlos, total. Tem total relação com as ODS. Nós, hoje, no plano diretor, estamos muito orientados a fazer justamente esse casamento entre a nossa macrozona urbana e ambiental, de modo que um vai ser muito preservado, vai ser muito protegido, porque é de fato muito importante, né? A preservação da natureza e do meio ambiente, a gente não tem vida. E sem vida, nada que nós estamos aqui discutindo da macrozona urbana e do desenvolvimento urbano da cidade, econômico e social, ela teria razão de existir. Então, a relação dos ODS ela é total, tanto na nossa macrozona ambiental, quando a gente está falando de incentivo à agricultura familiar, quando a gente está falando de preservação dos rios, das nascentes, quando a gente está relacionando todas as questões ambientais, quanto da nossa macrozona urbana, quando a gente está comércio forte, uma economia forte. O plano diretor hoje prevê uma ação, né? Nós estamos estudando um programa que deu muito certo nos Estados Unidos e também no Canadá, mais especificamente em Nova York, que são os BIDs, né, na tradução para português, Distritos de Melhoria de Negócios, que para Santo André são os nossos corredores comerciais. Nós grafando nossos corredores comerciais no plano diretor e articulando, né, vai de uma maneira direta na captação da outorga onerosa e que essa outorga onerosa seja replicada também em um percentual nos corredores comerciais, levando mais incentivo ao comércio, ao emprego de bairro, à economia. Opa, vamos reconectar com o Diego, vamos lá, o Diego vai completar a resposta dele falando sobre a questão das ODS junto com o plano diretor, falando aí que já tem um processo sendo pensado em relação às questões ligadas ao comércio, esses distritos de negócio. Pronto, o Diego voltou aqui, agora vai poder completar a resposta. O Diego estava falando sobre a questão dessas inspirações ali que estão acontecendo em relação aos Estados Unidos, mais precisamente Nova York, e também a questão do Canadá, né, desses distritos específicos ali que seriam pensados de uma outra maneira. Então, a partir daí, você pode continuar a sua resposta. Perdão, né? Acabou tendo uma falha aqui no Wi-Fi. Mas, de modo geral, então nós olhamos para Santo André, olhamos para diversos dos nossos corredores comerciais, a Carijosa, Dom Pedro, a própria General Glicério, Arthur de Queiroz, diversas áreas aqui, Santa Terezinha, diversas áreas precisam, né? E é um olhar do prefeito Paulo Serra, um olhar do nosso secretário Cássio Miranda, para que nós tenhamos total relação do desenvolvimento urbano sendo replicado em incentivos para o comércio, para o emprego, para uma economia forte também nos bairros, né? Então, nós estamos como plano diretor totalmente relacionado aos ODS em diferentes áreas, e eu acredito que nós conseguimos aí atingir boa parte deles, principalmente com relação a emprego, principalmente com relação à preservação do meio ambiente,
principalmente com a erradicação da fome, através de programas como Moeda Verde, em que o plano diretor também vai tentar concentrar ao máximo esse incentivo e essas diretrizes da produção aí da economia verde, né, da produção, então, de verduras, de hortaliças, enfim, dentro do que a gente chama de agricultura familiar, dentro das nossas hortas urbanas, então que vai também fazer frente ao combate aí da fome e do combate à pobreza. Então, boa parte dos nossos ODS de mobilidade, de habitação, né, uma total relação com a produção da habitação de interesse social em um município que hoje nós estamos combatendo fortemente, lançando cada vez mais habitação de interesse social, tanto público quanto privado, porque sabemos que temos um déficit habitacional do país muito grande, é uma política nacional, nem só do município, mas o município também olhando com muito cuidado para esse ônus excessivo de aluguel, para essa coabitação e para pessoas que merecem moradia digna. Exatamente, é o que todos nós queremos, né? Que tudo isso se avance, mas agora se avance de uma outra maneira, né? Não só o avançar no sentido social, mas também sustentável, né? Eu acho que não tem outra maneira de se pensar um planeta daqui para frente, né? A gente tem que mudar as nossas formas, resolver os problemas de outro jeito, e por isso que a gente está abrindo esse debate aqui no Repórter Diário, junto com o projeto Santo André 500 anos, e que eu sempre falo aqui, que inspire outras cidades a fazer o mesmo. Não precisa ser para 500, esperando o aniversário de 500 anos, mas se pensar daqui a 10, 15 anos, todo mundo já se ajuda dentro desse processo. Conversamos com o Diego Cabral, que é o diretor de Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santo André. Muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, abraço, Diego. E é isso, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Ainda tem muitas entrevistas dentro desse projeto Santo André 500 anos. É bom lembrar que no canal do YouTube, youtube.com/Repórter Diário, você já tem uma playlist onde as entrevistas estão sendo colocadas ali pouco a pouco para você ver, rever, curtir, compartilhar quantas vezes você quiser. Então se inscreva no nosso canal youtube.com/Repórter Diário, aperte o sininho para receber as notificações, deixa o like no vídeo, é sempre muito importante para que todo mundo possa ter o seu espaço aqui nesse debate do Santo André 500 anos. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.